Continuando, pessoal, na página 31, nós temos a letra B. Alguns objetos citados pela avó não são muito comuns. É verdade, né? Ela falou de várias coisas que vocês não conhecem muito bem. Isso acontece porque as pessoas. Então, está perguntando assim: esses objetos que foram citados pela avó, que vocês nem conheciam, como a palmatória, por exemplo, por que acontece isso? Da gente ouvir falar de objetos que a gente não conhece? É porque as pessoas evitam grandes mudanças ou porque as pessoas modificam os costumes ao longo do tempo, ou porque as pessoas mudam de endereço e perdem os objetos, ou porque mudam de opinião com frequência. Então, a resposta aqui vai ser a segunda frase, ó. Acontece da gente ler um texto, ouvir alguém contando, principalmente as pessoas mais velhas, falando de coisas que a gente não conhece, porque as pessoas modificam os costumes ao longo do tempo. Então, se a gente for comparar com o texto, o maiô que ela mostrou lá não é igual aos de hoje. O dedal para costurar, hoje as pessoas não usam mais isso. Hoje quase não tem gente que costura mais, não é isso? A palmatória, as leis mudaram. Hoje o professor não pode bater em criança. Então, é porque ao longo do tempo as coisas vão evoluindo e os costumes, o modo de viver das pessoas também muda. Número 3, nós temos outro texto aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Você conhece o relógio? Agora nós vamos falar sobre o tempo, presente, passado e futuro, e as formas de medir esse tempo. Você conhece o relógio e sabe para que ele serve. Mas o relógio nem sempre existiu, e a forma de dividir o tempo em horas, minutos e segundos também não. Desde os períodos mais antigos da história, o ser humano se preocupa em criar formas de medir o tempo. Antigamente, antes mesmo de serem inventados os números e a escrita, as pessoas já dividiam o tempo, utilizando os conhecimentos que possuíam na época. Em um tempo muito antigo chamado Idade da Pedra, por exemplo, havia seres humanos que, para determinar a passagem do tempo, observavam alguns fenômenos da natureza, como as fases da lua no céu, ou as estações da natureza, e até mesmo os períodos da colheita das plantações. Então, a gente viu aí, antes de inventar o relógio, o ser humano usava os elementos da natureza para determinar o tempo, as estações. Então vamos lá. Letra A. De acordo com o texto, as formas de medir o tempo foram se modificando ao longo da história. Isso aconteceu por quê? Porque os relógios de antigamente marcavam o tempo de uma forma diferente. Está perguntando aqui, ó. Por que aconteceu de as formas de medir o tempo se modificarem? Por que aconteceu isso? Os seres humanos foram criando formas de medir o tempo de acordo com os conhecimentos que possuíam, ou antigamente as pessoas não gostavam de relógio, ou porque o ser humano não se importava com o tempo. Bom, vamos começar de